Quando criança, ela viveu um drama com a descoberta de um câncer na mãe. Buscou conforto ao ler o livro Você Pode Curar a Sua Vida, da escritora Louise Hay. A partir daí, descobriu o seu propósito para auxiliar as pessoas a sempre pensar positivo, para atrair boas energias que podem favorecer a nossa vida na realização de objetivos e sonhos. Porém, qual o segredo para atrair bons pensamentos? Quem conta pra gente é ela, a especialista em autoconhecimento, Renata Fornari. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem com você, Também, Regina? muito feliz em te receber. Eu estou muito feliz de estar aqui. Por acaso, você tem parentes, familiares que são advogados? Não, por quê? Porque eu tive uma amiga que era sobrenome Fornari e que era advogada. Com o sobrenome Fornari? Não, na verdade o sobrenome Fornari é do meu marido. Ah, tá explicado. Então não é... Pode ser na família dele, que a família dele é bem grandona aqui no Brasil. Mas não é próximo, não. Renata, então você começou desde cedo a pensar sobre esse assunto? Regina, olha, nos meus 13 anos, quando minha mãe teve câncer, e a gente, ela ganhou o livro Você Pode Curar Sua Vida, foi quando eu vi pela primeira vez, eu entrei em contato, com isso pela primeira vez. E aí, tudo mudou. Tudo mudou porque eu entendi, primeiro que eu testemunhei, acho que ter testemunhado o processo de cura dela. Ela se curou, eu não ela queria tá perguntar. linda, maravilhosa. Eu não queria perguntar porque eu não sabia. Tá assistindo a gente. Renata, como que ela chama? Sandra. Sandra, um beijo. Oh, que orgulho, hein? Agora, Nossa ela vai ter ganhado o dia dela agora. De te ver aqui, qualquer mãe ganharia. Vai ficar super feliz. Ela super se curou. E assim, Renata, quando ela fez a cirurgia e tudo mais, porque o câncer ele foi bem agressivo, Eu disse pra ela, porque eu li o livro enquanto ela estava internada. Com 13 aninhos. Com 13 aninhos. E eu disse pra ela, mãe, é claro que você vai fazer quimioterapia, radioterapia, mas se você, é a história da pessoa que escreveu esse livro, Se você não olhar pra esse padrão de ressentimento que criou esse câncer, ele vai voltar em outro lugar, porque o padrão interno está dentro de você. E eu fiz ela passar pelos exercícios. Explica pra gente. Explico. Assim, quando você diz padrão de ressentimento, então você já falou que era mágoa, tinha a ver com mágoa. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Que então, todo mundo tem, né, Rê? No maior ou menor grau. O ponto é o seguinte, isso é o que eu sempre falo para os meus alunos, sabe, Regina? A gente está aqui para evoluir, É o que se espera. Exato, é o que se espera da o que gente, se espera, E a vida ela é feita de desafios, certo? Ela é feita de desafios em maior ou menor grau. O ponto de poder está em como eu escolho lidar com esses desafios e como eu escolho os meus pensamentos. É uma escolha? É uma escolha. Você quer ver como é uma escolha? Quero. Ó, todos os dias quando a gente acorda, eu tenho certeza que eu tenho e você também. Nós temos motivos sempre, para agradecer por coisas lindas que tem na nossa vida. Muitos, você tem, Renata, certo? Muitos. Perfeito. No entanto, a gente está aqui para evoluir. E é natural do ser humano, e está tudo certo, a gente querer coisas. Puxa, eu ainda quero conquistar tal questão na minha vida, eu ainda quero realizar tal sonho. Então, tem coisas que a gente ainda quer atingir, metas que a gente quer atingir, certo? Certo. Nós escolhemos, Regina, todos os dias, quando a gente acorda, se a gente quer agradecer pelo que a gente tem. Ou reclamar se a gente quer pelo reclamar que não... do que a gente não tem. Ainda, O reclamar pelo que a gente não conseguiu. Ainda. Exato. Mas a gente pode entrar nesse padrão da reclamação. Padrão significa repetição. Perfeito. Eu começo a repetir aquilo. Ó vida, ó céus, ó azar, por que comigo? Aquela mágoa. A vida é muito difícil. Ó o que fizeram comigo. Aí eu entro num padrão. Olha o que fizeram comigo, me fizeram sofrer. Que injustiça. Aí eu fico relembrando aquela dor. E no momento que eu relembro aquela dor, eu trago aquele sentimento de dor. Porque a gente revive, A gente revive e você sabe que hoje a gente já sabe que o nosso cérebro não sabe a diferença entre algo que a gente viu. Então aqui eu tô te vendo, certo? Ao vivo e a cores. Mas vamos supor que eu não tenha vindo aqui, mas eu fiquei imaginando na minha cabeça que eu estivesse aqui com você. O meu cérebro não sabe a diferença. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então se eu imagino uma... Nossa! Então eu tô revivendo uma situação desagradável todas as vezes que eu penso nela. O seu cérebro, o seu corpo reage bioquimicamente como se você tivesse vivido aquilo de ruim, por exemplo, 200, 300, 500, mil vezes. Mas, Renata, como é que eu faço, por exemplo, para não lembrar? Porque a hora que você foi falando, que injustiça, por que fizeram isso? Na hora eu fui conectando com vários momentos que eu vivi. Como é que eu faço para não ter esse padrão?
Bom, aí é o grande X da questão. O nosso poder, Regina, tá na gente, no fato de que a gente pode escolher os nossos pensamentos, certo? Então eu posso escolher olhar para aquilo que aconteceu e focar nos aprendizados que aquela situação teve para mim, né? Então o que aquele desafio veio me ensinar? Será que as lições que eu tirei dali, eu posso ser grato por aquilo? A minha mãe, por exemplo, diz, hoje em dia, que ela agradece muito o fato dela ter tido esse câncer. Porque virou outra pessoa. Outra, renasceu. Foi através dessa experiência que ela foi olhar para dentro, que ela foi se conhecer, que ela foi entender várias outras questões que talvez ela não tivesse parado naquele momento para olhar. Se não fosse a doença. Se não fosse a doença. E aí tem um ponto que é chave, daí complementando a resposta para a sua pergunta, que é perdão. O perdão, e isso é um dos grandes ensinamentos desse livro, né? O perdão, ele é capaz de remover um câncer. O perdão, não significa desculpar um mau comportamento. Aí é que tá. Não tem nada a ver com, então tá tudo bem o que fizeram. Não tem nada a ver com consentir. Tem a ver com desistir de ficar apegado àquela dor. Você solta. Nossa, agora é você interno, traduziu em miúdos. É interno, então, não tem a ver com a outra pessoa. Desistir do apego a essa dor. Isso. E aí eu olho a mesma situação, só que ao invés de focar por que fizeram, no que eu me tornei depois dessa experiência. Exatamente, perfeito. É isso. E aí que mora o nosso poder, porque eu posso passar o resto da minha vida a partir... focada no buraco. A partir de uma situação dolorosa, olhando e falando, meu Deus, mas eu não consigo entender por que isso aconteceu, como assim, doeu demais. E eu revivo a dor. Ou eu posso olhar e falar, tudo bem, isso aconteceu. Como isso contribuiu com a minha evolução? Porque todo mundo passa, né? Por episódios de injustiça, Sim. de maldade, em maior ou menor grau. Sim. Né? Porque a gente sabe que isso pode variar a níveis horrorosos, mas todo mundo passa por isso. O que é esses negócios do seu lado? Eu vi tigela, eu vi água. Você vai fazer uma experiência? Vou fazer uma experiência. O que acontece? Que tem a ver com perdão? Que tem a ver com o poder de escolha dos nossos pensamentos. É uma experiência que depois eu posso repetir em casa? Claro que sim. Que quem está em casa vai poder fazer? Com certeza. Me espera um minutinho, Renata. Quanto você quiser. Agora sim, vou conversar com a outra Renata Fornari, que vai ensinar pra gente uma experiência para eu aprender a escolher melhor os meus pensamentos. As pessoas perguntam muito, Regina, assim, como que os meus pensamentos influenciam? Acho que são duas perguntas principais. Como que eles influenciam e como que eu saio disso? Exatamente. Né? Porque tem uma teoria do mundo faz sentido se a gente não souber, mas aí como que eu uso isso para mudar a minha vida? Como é que eu faço? Para melhorar? Exato. Então olha que interessante que a gente trouxe aqui. Isso aqui é um experimento, ele é bem conhecido, é de um cientista japonês, Dr. Emoto. Isso aqui é um pote de arroz, são 2 potes de arroz, o mesmo arroz. Um foi colocado sob a etiqueta, né? I love you, no inglês eu te amo. E o outro, eu te odeio. No mesmo dia, na mesma hora. No cozinhou mesmo dia, o arroz, na mesma pôs hora. no pote. Exatamente, tá ali, tá? Na verdade, ele nem cozinhou, cru. Foi tá o arroz cru. Tá. Isso, tá? Durante mais ou menos 30 dias, ele pediu para pessoas irem até lá e dizer essas palavras, com sentimento. Pro pote de eu te amo, pro pote eu te odeio, Exatamente. Sabe o que aconteceu? Conta. O que aconteceu com o pote do eu te amo? O arroz fermentou naturalmente depois daqueles vários dias e ficou com um aroma super agradável. Esse experimento se tornou muito conhecido mundialmente. E o pote que está escrito eu te odeio embolorou completamente. Se vocês puderem passar, tem mais algumas imagens aqui. Ó, ele também ficou bem conhecido, ele era fotógrafo, ele já faleceu, tá? E ele estudou a estrutura molecular da água, tá? Então ele expôs a estrutura molecular da água, olha aqui, a palavra mal, e tirou uma foto. Essa é a estrutura molecular da água. E depois a palavra amor e gratidão. Fez uma estrela, fez uma mandala. Olha que coisa linda. Coisa linda, Renata. Só que sabe qual que é o ponto? Olha aqui de novo. Ó, a palavra verdade, dá uma olhada na imagem, né? E a frase você me enjoa. Olha o que acontece com a mesma molécula da água. Só que o ponto é o seguinte, o nosso corpo ele é formado por 70 a 80% de água. E o nosso corpo está respondendo aos nossos pensamentos o tempo todo. Né? Então, assim, a gente pode... É claro que a gente vem de hábitos estruturados, de muitos anos, de padrões de pensamentos negativos, mas a gente pode, o ponto de poder está sempre no momento presente.
Então a gente pode a qualquer momento Agora. falar. Agora. Agora. Hoje, no dia de hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Sim. Não é? E a partir de hoje eu posso escolher fazer diferente. Como é que eu saio disso? Então, Ai, ela vai fazer mesmo? Eu vou fazer. Ai, que legal, Renata. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente nasceu, a gente era tão cristalino como essa água aqui, tá? Em termos da nossa positividade, não tinha negatividade, tá? E aí, adultos à nossa volta, bem intencionados, começaram a dizer pra gente que... E aí a gente vai imaginar que cada grãozinho desse de terra é um pensamento, é uma afirmação negativa. Negativa. Negativa, tá? Beleza. Então aqui a água é o positivo, então nós viemos pra cá seres Puros de puro cristalinos. amor. Cristalinos, como aquela molécula de água ali que a gente viu. E aí as pessoas começaram a falar o seguinte, olha, cuidado, o mundo é perigoso. Ah, mas você não faz nada direito, isso aqui não presta. Olha para fulano, ele tá fazendo certo, você tá fazendo errado. Você é e por aí feia. vai. Você é feia, o seu corpo não é adequado. Isso. E por aí vai. E aí, quando adultos, nós nos tornamos isso. Né? E a gente aprende a usar essas palavras com a gente geralmente repete. Né? Então eu sempre falo para os meus alunos, para pensar a forma como você se critica e veja se não é quase com a mesma voz que você ouvia lá atrás. Isso é inconsciente, é quase que automático, tá? É porque você passa a acreditar nisso, Renata. Você passa a acreditar, e aí que mora o problema, porque tudo que a gente acredita se torna realidade na nossa vida. Tá. Tudo que a gente acredita. Aí vem alguém e fala assim, não, olha, mas é o seguinte, você pode pensar positivo e tudo muda. Aí isso aqui é um pensamento positivo. É água? Tá? É água. Então aqui é a terra, aqui é a água. Então aqui é, mais um pensamento positivo, ó. Eu não sou burra. Não, eu sou sim inteligente. Isso. Só que o que aconteceu com esse copo com um pensamento? Não aconteceu nada. Nada. Principalmente se eu coloco aqui um pensamento, eu sou inteligente, mas eu continuo o resto do dia a jogar a terra. Eu não presto mesmo, eu não sou boa o suficiente mesmo, fulano é melhor do que eu. Então o que eu explico para as pessoas é o seguinte, para a gente adquirir um novo padrão, a gente precisa de uma frequência. Te ajuda? Que é assim, não, nem precisa, ó. Ah, é um balde. É isso aqui, ó, que a gente precisa fazer para a gente voltar a ter contato com aquela forma cristalina e positiva que nós naturalmente éramos quando a gente chegou aqui nessa existência. Porque aí a gente diluiu tanto a terra que a gente já quase... Ela transbordou, entende? Só que não vai adiantar se a gente fizer entende? Não vai adiantar se for um pensamento, não vai adiantar se for uma vez no dia, e sendo que o resto do dia eu sigo reclamando. Bombardeando. Exatamente, não vai adiantar. Então, a frequência de repetição precisa ser grande. É claro que um pensamento negativo ou outro, ele vai vir nos visitar, porque o hábito está muito estruturado? Vai. Mas é Só uma que visita. É uma visita. Então, imagina se nesse copo aqui eu colocasse ainda um pouquinho de terra, mas com essa quantidade de água que é o positivo, o que está ganhando aqui? Ô, Rê, você acha que vale a pena fazer isso em casa, mentalizando isso que falaram de ruim e depois um monte... Eu acho... Simbolicamente, vai fazer... Tudo que é simbólico fica muito fácil do nosso cérebro... assimilar. Exato. Assimilar e compreender e virar uma chave. Tá. Então, por isso que os símbolos são muito legais. Então, vale a pena. O que você ouviu na sua infância? E que repete até hoje que não é legal. Exatamente. Tá. E aí você pode fingir que, né, sentir que isso e pode ser a terra, pode ser o sal, o açúcar, o que tiver na sua casa, o café, exatamente, né? Tá. Quais são os pensamentos que você vai escolher daqui pra frente para neutralizar isso? Perfeito. Sugestão tá dada. E ela falou que hoje, pode começar hoje. Agora. Eu vou dar o Instagram da Renata Fornari, que é Refornari Oficial. O site é refornari.com. Não tem BR e não tem nenhuma letra dobrada. Então o Instagram é Refornari Oficial e o site refornari.com. Meu amor, muito obrigada por ter vindo. Um beijo pra sua mãe. Vou mandar, ela vai ficar super feliz. Saúde pra vocês sempre, viu? Pra você também. Até breve. Até breve. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço.